nós não dormíamos, né? Principalmente eu, que eu sempre fui uma criança muito curiosa. Qualquer barulho eu acordava. Então nós ouvíamos barulho de corrente, barulho de gente andando na casa. Quando a gente entrava na minha casa, sempre tinha um demônio que ele tinha mais ou menos de 1 metro de altura. Eu me lembro na minha casa que tinha uma entrada, uma árvorezinha bem pequenininha, um pé de acerola muito pequenininho. E esse demônio, ele sempre ficava ali para me cumprimentar quando eu chegava e quando eu saía. Ele te cumprimentava? O que ele ficava falava? ali embaixo da árvore, ele ficava ali embaixo da árvore e me cumprimentava, como se fosse meu amiguinho. E querendo ser aquele amigo imaginário. Sim. Mas eu não me aproximava, mas ele não saía dali. Ele chamava para ser amigo, mas eu não me aproximava. Ele só falava, mas ele não se aproximava de mim. Ele só ficava embaixo daquela árvore, mas ninguém via, só eu que via. E esse demônio, ele vivia ali constante, era logo na entrada da minha casa, nesse pé de acerola, como se fosse um pé anã, eu não sei se tem pé assim hoje em dia, e ele ficava ali sempre na entrada. E era como se fosse um cumprimento, era como se fosse um guardião, eu não sei o que fizeram ali, que aquele demônio, ele tomou conta daquele pedaço ali, só que ninguém via. E eu chegava, perguntava aos meus irmãos, você viu aquele garotinho ali? E ninguém via, só eu. E isso daí, ele foi vivendo ali até nós sairmos da casa. Por mais que as coisas fujam do nosso controle, elas permanecerão rigorosamente sob o controle de Deus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, comigo Zilda Araújo, aqui no Resgatando Valores. É com uma imensa gratidão, prazer, alegria, que eu recebo uma convidada hoje, gente, uma ilustre mulher de Deus, que veio de tão pertinho aqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro, para dividir uma história. E uma história, eu posso dizer, um pouco impactante. As nossas emoções oscilam, porque falar de abusos, falar de abandono, de rejeição, é muito triste. Mas o que mais nos faz ter alegria de ouvir esse testemunho é que começa assim triste, mas o final, Jesus entra, transforma, liberta, entra com salvação dentro dessa casa e faz dela hoje uma improvável que era antes, hoje uma mulher cheia da sua presença. Ela está sob a responsabilidade do pastor Sérgio Paulo e a missionária Elaine. Um grande beijo e abraço a toda a igreja. Jesus é amor e fé a todos os nossos irmãos ali do Rio de Janeiro. Recebam aqui do Resgatando Valores o meu carinho e o meu abraço. Vamos ouvir o testemunho dessa preciosa, essa linda mulher de Deus, curada, transformada, que superou todas essas dores. Dores que transcendeu todas as camadas e chegou até a alma dela. Ela foi bem machucada, só que Jesus a resgatou, curou e traz para mim hoje essa pérola aqui, né? E quem está com ela hoje, que me dá alegria também em conhecer, é a nossa pastora Patrícia. Pastora Patrícia é nova, mora em Boituva, gente. Eu fiquei muito feliz, porque por essa eu não esperava, né? E ela é mãe dela na fé. Olha que coisa linda que Jesus faz. Por isso que eu amo esse eterno que faz por nós todos os dias aquilo que nós não somos capazes de fazer. Eu quero dar boas-vindas à nossa irmã diaconisa, Cíntia Silva. Querida, você é muito bem-vinda. Paz do Senhor Jesus. Que alegria. Conhecê-la. Linda você. Amém. Igualmente. Linda. Amém, obrigada. Eu quero que você fique muito à vontade. Está à vontade aí, amém, amor? agora estou. Estava um pouquinho tensa, né? Mas verdade. fica muito à vontade para contar para todos nós o seu testemunho, a sua história de vida. É muito importante nós dividirmos com outras pessoas, que são muitas. Um beijo a todos os meus amigos, inscritos, irmãos de perto, de longe do mundo,
que já estão aí conectados, querendo ouvir mais um testemunho. Amém. E hoje é o seu testemunho que vai Amém. ser Glória a colocado Deus. aqui nessa mesa, para que a nossa fé seja acrescentada no Senhor um pouco mais. Fique à Amém. vontade, Glórias irmã a Cíntia. Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Louvado seja Deus. Uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite, né? Eu estou aqui para a glória do Senhor, né? Prazer em conhecer a missionária Zilda Araújo. Prazer em estar aqui no podcast. Louvado seja Deus, resgatando valores. Confesso que eu estou assim meio tensa, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai, né? Trabalhando em nós. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu estou aqui para dizer, meus irmãos, minhas irmãs que ouvem, né? Não para dizer somente o que Deus fez lá atrás, né? Mas para dizer o que Ele fez hoje e o que Ele ainda pode fazer. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Eu estou muito feliz de estar aqui. Prazer, né? Louvado seja o nome do Senhor de estar aqui com a missionária Zilda. Glórias a Deus. E dizer que é uma honra, né? Conhecê-la nesse canal Resgatando Valores. Eu quero estar aqui deixando uma palavra que faz parte, né, desse testemunho, faz parte do que Deus fez, e é através dessa palavra que o Senhor se apresentou como Pai. Ele apresentou a paternidade dele, que se encontra em Isaías, capítulo 49, versículo 15, que diz assim: Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os meus muros estão continuamente perante mim. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Essa palavra, ela faz parte da minha vida. Ela faz parte, assim, do meu crescimento, que eu só consigo lembrar dos 8 anos de idade até os dias de hoje. Para baixo eu não consigo me lembrar. Então, essa palavra, ela, assim, foi a trajetória da minha vida que me sustentou e me sustenta até hoje. Glória a Deus. Que foi a paternidade de Deus. Como é importante a gente ter o Senhor como Pai. É verdade. Como é importante a paternidade de Deus, porque a paternidade de Deus, ela supre qualquer falta. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Amém? Amém. Missionária querida. Zilda Araújo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero agradecer ao Senhor, né? A pastora Patrícia está aqui comigo. Tem também a diaconisa Rose, né? Que também faz parte da minha vida. Não pôde vir, mas faz parte também, né? Que é outra mãe na fé. Aonde uma das casas que eu morei de favores, muitas casas. Mas ela e a diaconisa Rose é uma das minhas matriarcas, né? Que Na lhe deram fé. as mãos, que lhe Isso. estenderam as mãos. Isso. E faz toda a diferença, né, irmã Cíntia? Sim, faz. Quando temos essas mães, né, da fé que pode nos orientar, nos ajudar, nos ensinar nos momentos um pouco difíceis. É verdade. Né? Porque muitas vezes nem sempre estamos ali fortes. Verdade. Precisamos de ter umas auxiliadoras. É verdade. E que lindo ela poder estar aqui hoje, né? Uma pessoa Glória que a te Deus. carregou no colo quando estava iniciando lá atrás a sua trajetória, É né? verdade. Que orou com você, orou por você. Sim. E hoje eu quero crer, né, irmã Patrícia? Ela está aqui sentadinha, ouvindo o seu testemunho, para ela também está sendo assim, maravilhoso. Verdade. Minha querida, vamos lá começar então o seu testemunho, contando para nós um pouquinho da sua infância. Como foi a infância da nossa irmã Cíntia? A irmã Cíntia veio de um lar evangélico ou não? Conta para nós, como foi? A minha infância, ela já veio já de um lar muito conturbado, né? A minha mãe, ela já veio de uma família espírita. A mãe dela era espírita, né? Tanto da parte do meu pai quanto da minha mãe. Os dois lados da família são espírita, até hoje. Então, ela veio desse meio, né? Ela veio desse lar do espiritismo. Na época, ela não era envolvida. Ela não era envolvida. Mas onde nós morávamos, já tinha, né, muitas coisas ali que eram feitas no quintal.
Então, no próprio lugar que nós morávamos, acabou que a nossa vida ela era muito envolvida, né, por demônios. O local onde a gente morava ali tinha sido muitas coisas enterradas ali naquele lugar. Então, eu nasci num lar que não era um lar espírita, na parte da minha mãe, na parte do meu pai, né? Até hoje eles ainda servem as religiões deles lá, né? Não estou aqui para falar de religião, né? Eu estou aqui para falar do que Jesus fez, o que eu vou falar de onde ele me tirou, né? Eu estou aqui parando para falar, deixar claro isso. É para falar do que Jesus fez. Eu não estou aqui para atingir religião de ninguém, mas para dizer que o Senhor ele tem o poder de libertar, né? Assim como ele me libertou. Então eu vim de um lar totalmente conturbado, né? Eu só lembro da minha infância de 8 anos de idade para cima. De 7 anos para baixo eu não lembro. Eu não sei como eu nasci, eu não sei, não tenho fotos também, né? Eu só tenho uma foto minha com 2 anos de idade. Mas de 8 anos para cima é o que eu lembro da minha infância. Para baixo eu não lembro. Então a minha infância foi muito conturbada, marcada por visões, visitações demoníacas, né? Eu fui uma criança muito medrosa. Devido às coisas que tinha no quintal, na casa onde nós morávamos, né? Era uma casa muito simples. Nós tínhamos uma vida muito simples, né? Muito pobre, para dizer assim. Eu não vou dizer que nós passamos fome, né? Porque eu estaria mentindo. Mas nós vivemos uma vida de muita dificuldade, muitas privações. E na minha infância, minha mãe ela trabalhava muito e ficava somente eu e meus 2 irmãos sozinha, né? Eu tenho 2 irmãos, um partiu, né? E meu irmão morreu, mais velho. Eu sou a caçula. Eu tenho um irmão vivo até hoje do meio. E o meu irmão mais velho partiu, né? Se envolveu com coisas erradas e assim ele partiu. E nós crescemos assim, nós 3. Nós 3 que cuidávamos uns dos outros, porque minha mãe trabalhava muito. Na época era só nós 4, minha mãe, né? E nós 3 de irmãos. E teu pai? Meu pai, ele não... Ele engravidou minha mãe e saiu. Não saiu era de cena. presente. Não era presente. Entendi. Eu não tinha contato com ele em momento nenhum. Eu tive contato com ele. Ele não ia me visitar, ele não ia na minha casa, né? E até os 2 anos de idade, quem cuidava mais de mim, que eu lembro dessa época que minha mãe dizia, era o pai dos meus irmãos. Que ela também não teve um relacionamento também. Ela engravidou, não teve um relacionamento com o pai dos meus irmãos e também não teve com meu pai. Não teve com meu pai. Sozinha, cuidando Sempre dos sozinha, filhos. né, com nós 3 dentro de casa. Então, ela trabalhava muito e nós ficávamos dentro de casa, né? E antigamente a gente era muito obediente, né? Os pais diziam, vocês ficam dentro de casa, fecha as portas e não saem, não abre a porta para ninguém. E nós crescemos assim, dentro de casa, nós 3, e não abria a porta para ninguém. Então, eu cresci muito sozinha. A minha companhia era meus irmãos. E eu me lembro, na época, minha mãe trabalhava numa casa, né? E nessa casa, ela trazia muitas Barbies, muitas bonecas. E a minha companhia era as Barbies. As bonecas eram minhas companhias, né? Eram mais bonecas de uma família que tinha dinheiro. E quando o joelho da Barbie quebrava, trazia para mim. Eu só tinha boneca quando o joelho da Barbie, da filha da patroa da minha mãe, quebrava. Quer dizer, o resto dos outros... O resto... Era seu. Aí trazia. Agora você pode levar. A perna quebrou, então não quero mais não. Aí trazia, e eu tinha coleções de Barbie. Tudo com o joelho quebrado. Quando não eram os joelhos, era as pernas, eram os braços da Barbie quebrado. Então eu cresci assim, a minha infância foi assim. A minha companhia eram as bonecas e os meus irmãos, com 8 anos de idade. E antes de eu completar 9 anos de idade, eu tinha muitas visitações. Visitações demoníacas. Na casa onde nós morávamos, era uma casa já entregue aos demônios, porque a mãe de criação da minha mãe morava mais acima. E ela fazia muitas coisas para minha mãe, parente de sangue, e ela fazia muitas coisas para minha mãe. Jogava coisas ali, jogava obra de feitiçarias ali, e aquilo ali se tornava um ambiente muito terrível. E dos meus 8 anos de idade até os 9, eu não dormia. Eu dormia com faca embaixo do travesseiro, porque tinha muitas visitações. Na laje da minha casa, era uma casa muito pobre. Teve uma época que caiu a parede da cozinha, e nós ficamos dormindo ali sem parede da cozinha. Botava um lençol, botava um plástico, porque não tinha condições de colocar. A laje já estava quase descendo, e nós não dormíamos.
né? Principalmente eu, que eu sempre fui uma criança muito curiosa. Qualquer barulho eu acordava. Então, nós ouvíamos barulho de corrente, barulho de gente andando na casa. Quando a gente entrava na minha casa, sempre tinha um demônio que ele tinha mais ou menos de 1 metro de altura. Eu me lembro na minha casa que tinha uma entrada, uma árvorezinha bem pequenininha, um pé de acerola muito pequenininho. E esse demônio, ele sempre ficava ali para me cumprimentar quando eu chegava e quando eu saía. Ele te cumprimentava? Cumprimentava. O que ele ficava falava? ali embaixo da árvore, ele ficava ali embaixo da árvore e me cumprimentava, como se fosse meu amiguinho. E o que Querendo ele ser aquele amigo imaginário. Sim. Mas eu não me aproximava, mas ele não saía dali. E Só você- eu que via. E você escutava ele? Escutava. E o que ele falava para Escutava. Ele você? chamava para brincar. Ele chamava para ser amigo, mas eu não me aproximava. Ele só falava, mas ele não se aproximava de mim. Ele só ficava embaixo daquela árvore, mas ninguém via. Só eu que via. E esse demônio, ele vivia ali constante. Era logo na entrada da minha casa, nesse pé de acerola, como se fosse um pé anã. Eu não sei se tem pé assim hoje em dia. E ele ficava ali sempre na entrada. E era como se fosse um cumprimento, era como se fosse um guardião. Eu não sei o que fizeram ali, que aquele demônio, ele tomou conta daquele pedaço ali, só que ninguém via. E eu chegava, perguntava aos meus irmãos, você viu aquele garotinho ali? E ninguém via, só eu. E isso daí, ele foi vivendo ali até nós sairmos da casa. Aquilo ali era o ponto dele. E na casa onde nós morávamos, como tinha muitas visitações em cima do telhado, andando pela casa mesmo, eu dormia com faca embaixo do braço, que para mim era pessoas. Eu tinha 8 anos de idade na época, para mim era pessoas que andava, estava tentando entrar, né, na nossa casa, e eu não tinha noção do que era demônio. Louvado seja Deus. E eu me lembro que o Senhor, ele começou a me despertar, a perguntar, naquela época. E o tempo foi se passando, eu com 8 anos de idade, o tempo foi se passando, e os demônios continuavam ali, andando na minha casa, trabalhos eram jogados ali na nossa casa. E eu me lembro que antes de eu completar 9 anos de idade, aí nós entramos numa fase, eu entro numa fase de muita revolta. Por quê? Porque eu sentia falta da minha mãe. Eu sentia falta da minha mãe. A minha mãe era uma pessoa que tinha que trabalhar muito, era muito ausente, né? Na época eu entendia isso, que tinha que comprar as coisas para dentro de casa. Mas eu sentia falta, porque eu só tinha presença masculina. Era só os meus irmãos, né? E eu não tinha uma criança, uma menina para brincar. E antes de eu completar 9 anos de idade, a minha mãe se envolve com uma outra pessoa. Tem um relacionamento. E essa pessoa, eu fiquei feliz, né? Que eu vi essa pessoa, um pai. E eu dizia, agora eu tenho um pai. Mas não. Essa pessoa que chegou na vida da minha mãe, né? Eu ainda com 8 anos de idade, chegou, mas só que já veio de um terreiro. Minha mãe ainda não era envolvida com o espiritismo. Nessa época ela ainda não era envolvida. Só que essa pessoa que chegou, né? Até a minha mãe se aproximou, ele era envolvido. Ele veio do espiritismo. Na época, ele veio de uma outra... Ele era do candomblé na época e de outra linha. E ele veio e começou a envolver minha mãe. Ele veio e começou a envolver minha mãe. E nessa época, minha mãe, ela começou a ir aos poucos. Minha mãe nunca foi no terreiro dele, então ela começou a curiosidade de conhecer. E foi aí que a situação começou a piorar. O que não tinha na minha casa, que não era muito, o pouco que tinha começou a sumir, né? A partir do momento que ela começou a se envolver aos poucos com o espiritismo, nós começamos a passar muita dificuldade financeira, dificuldade na alimentação, e começamos a passar muitas privações de muitas coisas. E ela começou a trabalhar mais, ficava mais dias no trabalho, e eu comecei a ficar mais sozinha com os meus irmãos, né? E eu me lembro que, quando eu estava perto de completar 9 anos de idade, aí esse rapaz já estava morando na minha casa, minha mãe trouxe ele para morar conosco, e pensamos que a situação ia melhorar, não piorou, porque os meus irmãos não aceitaram, né? Na época, eles não aceitaram. Meu irmão mais velho, que se sentia o chefe de família da casa, né? Ele não aceitou e começou uma briga. Eles começaram a brigar muito dentro de casa. E nisso que eles começavam a brigar muito, meu irmão começou a ir para a rua, desobedecer a minha mãe, que ela mandava a gente ficar dentro de casa. Ele começou a desobedecer e ir para a rua,
devido às brigas que aconteciam, brigas feias mesmo, né? Que eles brigavam muito. E quando eles começaram a ir para a rua, até então nessa época eles eram mais inocentes, mas quando começaram a ir para ruas, já voltou já com outros costumes, outras manias. E quando eles voltaram, né? Quando eles começaram a conhecer a rua, aí eles já começaram as namoradinhas aqui, namoradinha ali, e as coisas começaram a piorar. E foi quando nessa época eu sofri o meu primeiro abuso, né? De uma pessoa muito próxima da família, muito próxima, porque eu ficava muito dentro de casa e eu sofri o meu primeiro abuso consumado. E nesses abusos, eles trocavam, né, duas pessoas próximas de abuso das duas pessoas de uma vez, nessa época, né? E nessa época, quando eu sofri esses dois abusos, que foi dois abusos no mesmo tempo. Meu Deus, com no 9 mesmo anos. dia. Com 9 anos. Antes de eu completar 9 anos de idade. Eu estava perto de Deus. completar 9 anos, minha mãe estava preparando a minha festinha, né? E nessa época, a minha festinha, ela ia até fazer lá dentro do terreiro lá. E antes de eu completar 9 anos, eu sofri o meu primeiro abuso, que foi no mesmo tempo com duas pessoas. E quando eu sofri o meu primeiro abuso, entrou uma malícia muito grande. Eu já não fui mais uma criança de 9 anos. A minha mente era como se fosse de uma criança de 20 anos. Eu comecei a me tornar uma criança. Eu já era uma criança fechada, porque eu vivia muito sozinha dentro de casa. Sim. Então, eu já cresci uma criança fechada. Né? Eu me lembro que algumas pessoas diziam que o meu pai ele nunca se importou, nunca me quis, rejeitou. Eu não fui registrada assim que eu nasci, né? Porque ele não quis me registrar. Eu fui registrada com 2 anos de idade. Porque o meu padrasto ele ia me registrar. Então, segundo chegou o meu conhecimento, para o meu padrasto não me registrar, meu pai foi lá e pegou e me registrou. Então, fui registrada com 2 anos de idade. Mas nunca tive vínculo assim com meu pai. E o tempo foi se passando, depois que eu sofri esse abuso, o tempo foi se passando e eu fui me tornando uma criança muito fechada. Muito fechada mesmo. E não conseguia contar para ninguém? Não, até no momento, não. No início, não. E os tua abusos mãe? não foram só uma vez. E tua Continuou mãe? acontecendo. E tua mãe não percebia nada? Não. Não percebia nada. E os abusos continuam acontecendo. E eu me lembro que, quando foi o segundo abuso, né, eu me tornei uma criança muito assustada. Eu já dormia com faca embaixo do travesseiro, então eu passei a dormir com mais coisas embaixo do travesseiro. E foi quando eu sofri o terceiro abuso. Esse eu posso falar que foi do meu padrasto, que hoje ele não é vivo mais. Foi quando eu sofri o terceiro abuso, só que esse abuso eu não me lembro se foi consumado. Porque quando eu acordava, né, eu só me via sem despida. Eu não me lembro se foi consumado. E eu me lembro que nesse terceiro abuso eu cheguei a contar para minha mãe. Eu contei para ela e ela simplesmente não acreditou. Ela não acreditou. Aí eu falei com ela, tudo bem, mas da próxima vez eu vou deixar uma marca no rosto dele. Então eu cresci uma criança muito na defensiva. Eu comecei a deixar minhas unhas crescer. A sua situação te levou a ser assim? Me levou a ser assim. Nós, da família da minha mãe, nós éramos uma família muito excluída. A família da minha mãe em si sempre foi uma família muito excluída, rejeitada, né? Isso. Todos se davam muito bem. A gente era a família de... Ficava no cantinho ficava de lá. lado. E você deixa suas unhas crescer por quê? Eu comecei a deixar minhas unhas crescer porque eu falei com a minha mãe. Minha mãe, na época, quando eu falei a primeira vez, ela não acreditou. Eu falei, então eu vou deixar uma marca no rosto dele. Aí eu deixei minhas unhas crescerem para me arranhar ele no rosto, para ela tentar acreditar em mim. Eu falei, agora ela vai acreditar. E foi quando foi passando, eu sempre usei unhas grandes, mesmo quando criança. E foi quando ele tentou novamente, eu acordei e eu fiz o que eu falei com ela. Marcou ele? Marquei o rosto dele, mesmo assim, ela não acreditou. E o tempo foi se passando, completei 9 anos de idade, e a partir daí eu me tornei uma criança muito estranha, né? Até a minha adolescência eu fui uma criança muito estranha. Estranha de eu falar, da minha pessoa conversar com você mesmo. Porque você é assim. Não se reconhecia. Porque você é desse jeito. Você não pode ser desse jeito. Só que eu não conseguia mudar.
E eu, com 9 anos de idade, eu era uma criança muito estranha e as pessoas não se aproximavam, até porque nós vivíamos dentro de casa muito presos, então a gente não tinha muito contato com outras pessoas. E eu me lembro que nessa época, mesmo eu não conhecendo Deus, nunca ninguém falou de Jesus para minha família, nunca ninguém falou de Jesus, né, para os meus irmãos. Mesmo eu não sabendo que existia um Deus, mesmo eu não sabendo que existia igreja, né, nós nunca fomos apresentados. Né? Mesmo eu não sabendo, né, que tinha igrejas, que tinha outras religiões, que a religiões que a gente conhecia era o espiritismo, né? Mesmo nós ainda não está envolvido totalmente, minha mãe até então só frequentava, ainda não estava totalmente envolvida, mas eu sabia que tinha um Deus. Eu acreditava, porque quando eu olhava para o céu, eu ficava me perguntando quem é que criou o céu? Não é possível, existe algum Deus. Existe um ser maior do que todas as coisas. E eu me lembro que quando eu olhava para o céu, eu podia entender que existia um ser que era grande. E eu dizia, quem é que criou o céu? E eu me lembro que eu fiz a minha primeira oração. A oração eu fiz do meu jeito. Eu fiz a minha primeira oração. Eu me lembro que eu peguei minha caixa de boneca, sentei e comecei a conversar com o Senhor, comecei a falar. E quando eu conversava com Deus, eu dizia, eu sei que o Senhor existe. Eu sei que o Senhor criou todas as coisas. Glória a Deus. Mas o que eu não entendo, Deus, é por que o Senhor me criou. Por que o Senhor me fez? Para passar por tantas coisas, por que o Senhor não viu todas essas coisas? O Senhor tem o poder de criar o céu, o Senhor tem o poder de criar a terra, mas por que o Senhor permitiu? E eu comecei a conversar com Deus, eu me lembro nesse dia, eu sentada, e eu falei, Deus, eu sei que o Senhor existe. Se o Senhor existe, eu sei que o Senhor vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história. Eu não sei como e eu não sei quando, mas vai mudar. Você tinha essa fé dentro de você, sem nunca ter ouvido de Jesus antes? Eu tinha. Porque eu acredito que era o Espírito Santo de Deus me apresentando a paternidade de Deus, porque ele sabia que eu não tinha ninguém para recorrer. Eu não tinha ninguém para recorrer. Então, naquele momento, eu entendi que o Espírito Santo me conduziu a essa oração. E no momento que eu orava, que eu falava com Deus, eu sempre falei com o Senhor, até o momento antes de eu me converter, eu sempre falei com Deus olhando para o céu. Porque eu sabia que existe um ser maior que criou o céu. Eu falei, não existe outro ser além de Deus que criou o céu. E eu me lembro que enquanto eu falava com Deus, nesse momento, eu sentada, eu me lembro que eu fechei o olho, louvado seja Deus, e eu comecei a chorar. E quando eu chorava, eu comecei a ouvir sons de água, como se fosse de cachoeira descendo. E quando eu ouvia aquele som, a cachoeira ia aumentando, mas ao mesmo tempo não era um volume muito forte, era aquele volume fraco, sabe? Ao mesmo tempo manso. E quando eu ouvia aquele barulho, eu ouvia a voz de Deus e ele disse, filha, aleluia. E foi quando ele falou exatamente essa palavra. Pode uma mãe esquecer-se tanto do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, todavia, eu não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Aleluia. E no momento que eu ouvi a voz de Deus foi entrando dentro de mim e foi lavando a minha alma. E foi quando eu falei, o Senhor existe mesmo. Eu sabia que o Senhor existia. Porque o fato da gente falar com Deus, a gente fala às vezes num momento de desespero, mas na verdade a gente não sabe realmente se Ele existe. Mas é um desespero tão grande, muitas das vezes, que vem dentro da nossa alma, que a gente quer socorro, a gente procura alguém. Todo mundo no desespero procura Deus, mesmo sem conhecer. E eu me lembro que nesse dia eu fiz essa primeira oração. E quando ele falou essa palavra de mim, eu falei assim, agora eu sei que eu tenho um pai. Glória a Deus. Agora eu sei que eu tenho um pai. E Deus disse para mim naquele dia, louvado seja o nome do Senhor, eu sou o teu pai. E quando eu ouvi a voz de Deus dizendo, eu sou o teu pai, eu comecei, sabe, a ter uma nova visão da vida. Eu falei assim, é verdade, eu tenho um pai. E sabe, quando você começa a crescer, você vai crescendo e você sente mesmo, sabe, Deus do seu lado, sem conhecer. E você dividiu com mais alguém essa experiência que você esteve com Deus? Contou para a tua mãe? Não. Ficou só para ti? Ficou só para mim. Minha mãe vai saber hoje.
né? E eu me lembro que quando a voz do Senhor, ela foi me limpando de uma tal maneira que eu fiquei feliz. Eu comecei a andar pela casa, eu comecei a pular. Sabe quando passa aquele bálsamo que você esquece tudo? E eu esqueci, naquele momento eu esqueci de tudo. E a partir daquele momento, nunca mais teve o abuso. Eles pararam de Pararam. te machucar? Pararam. Nunca mais teve um abuso. E eu senti a paternidade de Deus. É muito importante a paternidade de Deus. Não só conhecer Deus de falar. Quando você conhece e vive a paternidade de Deus, você tem a certeza que ainda que todos te abandonam, mas Ele não esquece de ti. E quando eu comecei a viver a paternidade de Deus a partir daquele dia, sabe quando você renasce, mas eu ainda continuei aquela criança muito medrosa. Eu continuei aquela criança muito medrosa. E a partir desse dia, para a glória do Senhor, os abusos não aconteceram mais, né? Nem do meu padrasto, nem dessas outras duas pessoas para o abuso. E eu me lembro que eu comecei a ficar doente. Nessa época, eu comecei a ficar doente. Minha mãe começou a se aprofundar no espiritismo, se aprofundar. E começamos a passar mais necessidade ainda, porque quem serve ao inimigo, ele não dá nada, ele só tira. Sim. Ele pode até te dar no momento. Ele pode até te dar tudo que você pede naquele momento para te enganar, para te trazer. Mas no momento oportuno, tudo que ele te deu, ele vai cobrar. Ele cobra em dobro. Ele toma e ele cobra. Louvado seja o nome do Senhor. E quando minha mãe ela começou a se aprofundar no espiritismo, as coisas começaram a ficar pior. As visitações dobraram na minha casa demoníacas. Eu não conseguia dormir mais. Eu não dormia, eu virava à noite. Todo mundo dormia, eu não dormia, eu virava à noite. O meu padrasto começou a manifestar todos os dias dentro de casa. E eu me lembro que nessa época eu era uma menina muito curiosa. E eu me lembro que nessa época eu perguntava às entidades, né? Você veio da onde? Da onde você veio? Você falava com eles? A meu padrasto. Porque era todos os dias aquela mesma cena, aquela mesma entidade manifestava todos os dias. Se queimava pelo corpo. E eu ficava ali assistindo aquilo ali e eu queria saber de onde veio. Porque você vê uma pessoa se queimando no corpo, não sente dor, não sente nada, e eu queria saber de onde que aquela entidade tinha vindo. E eu perguntava, de onde você veio? Dizer, de onde eu vim não pode falar, não. De onde eu vim eu não posso te falar. E o tempo foi se passando, e as manifestações dele eram todos os dias. E minha mãe ela começou a se aprofundar, fez, né, a cabeça, como diz no candomblé, deitou, fez todos os procedimentos, ficou lá no Roncol durante 21 dias e ela fez todos os procedimentos. E a partir daí, o pouco dinheiro que tinha, já não tinha mais. E ela começou a se aprofundar, minha mãe também ficou muito doente, minha mãe se tornou uma pessoa muito enferma, né, mas o próprio inimigo, ele coloca a enfermidade para ele mesmo tirar. Ele não cura ninguém. Sim. Ele oculta a doença. Ele oculta a doença. E minha mãe se tornou uma pessoa muito enferma. Muito enferma. À medida que ela se aprofundava, ela começou a ficar muito enferma. E quando ela manifestava uma entidade na minha casa, lá na nossa casa, a entidade ela tinha feridas. Minha mãe manifestava que saía, sangrava pelo todo buraco do corpo que você possa imaginar, minha mãe sangrava. Meu Deus. As entidades que manifestava nela. E devido a eu ver minha mãe desse jeito, dessa forma, eu odiava o espiritismo. Eu odiava. E naquela época, o que mais me feriu não foi o abuso. O que mais me feriu foi ela me colocar no espiritismo. Porque eu via o que eles faziam com ela. Ela te colocou lá como? Sim. Ela obrigou você a chegar Sim. lá? Porque assim, o inimigo ele coloca a enfermidade. Ninguém adquire enfermidade por adquirir. Ele coloca a enfermidade. Quando ele quer trazer alguém, ele coloca a enfermidade para ele prometer que ele vai curar. Foi o que aconteceu com minha mãe. Minha mãe ela ficou muito enferma depois que ela casou, né? Casou não, se ajuntou, né, com meu padrasto. Ela passou a ter muitas enfermidades justamente
proposital pelo inimigo para poder também envolver ela dentro do espiritismo. E foi assim que aconteceu. Ela ficou muito enferma e foi ficando muito enferma. E então ela resolveu, né, deitar, fazer a cabeça, como muitos conhecem, pessoas candomblecistas sabem os procedimentos, fica no roncol, fica 21 dias, fica com os preceitos. Uma das coisas que eu fico analisando é como que o inimigo ele prende. O Senhor ele traz hoje, né, uma liberdade. O inimigo prende de uma tal forma que as pessoas aceitam, mas não consegue se enquadrar quando o Senhor ele chama. As pessoas se enquadram, né, aquela prisão do adversário, mas quando Deus chama ela não consegue. Louvado seja Deus. E minha mãe, ela começou a ficar muito enferma. E ela fez todos os procedimentos, né? Com promessa que ela ia melhorar. E não melhorou. Não melhorou. A cada dia era pior. E ela fez todos os procedimentos. E chegou um dia, eu estava com 9 anos de idade, que eu também comecei a ficar enferma. E à medida que eu ia ficando enferma, eles lá também resolveram lá, entre eles lá, na época, eu não lembro muito bem os assuntos que eles resolveram, mas eles resolveram lá também fazer minha cabeça, né? Raspei também, fiz todos os procedimentos na época, né? Deitei no roncol, 21 dias, fiz todos os procedimentos. Quer dizer, tudo aquilo que a tua mãe fez, agora você também irá fazer. Mas você está fazendo porque você era uma menina curiosa, né? Você diz. Eu era. Você tinha curiosidade de vivenciar aquilo ou porque você foi obrigada a fazer? Eu fui, na verdade, obrigada, né? E por obediência. Porque naquela época, por mais que a gente não tinha muito contato, né? Minha mãe não ficava muito em casa, mas nós éramos obedientes. Tanto que ela falava, né, pra gente ficar em casa e a gente ficava. Então, eu fui por obrigação e por obediência. Certo. Né? Com promessas que nós íamos ser curados. Ela não foi curada e eu também não fui curada. E o que você tinha no corpo? Na época, começou a surgir umas feridas no corpo. Umas feridas no meu corpo. Eu tinha muito problema de garganta. Eu já cheguei a ficar sem falar. Naquela época, muitos problemas de garganta. Muitas enfermidades que vai colocar. Um pouquinho de cada coisa. Toda vez um pouquinho de cada coisa. E não se curava? Não. Não se curava. E geralmente, quando as pessoas vão pro candomblé, vão por histórico de enfermidade. Porque o próprio inimigo coloca. O próprio inimigo coloca com promessa que se você fizer a cabeça, você vai ser curado. E não acontece. A doença, ela é oculta. Ele é mentiroso mesmo, né? Ele é mentiroso. Enganador. Porque quem tem poder de curar é só Deus. E as pessoas que estão ali estão cegas? Estão. Não tem poder, né? Não tem visão, não tem Deus. Acaba fazendo tudo o que eles pedem. Sim. Porque as pessoas, elas vão atrás de cura rápida. Querem ser curadas, de imediato, né? E acontece. No momento quando você faz, acontece. De imediato some os sintomas. Mas depois aquilo ali com o tempo vai voltando. Porque é só uma isca para atrair. Isso aconteceu com você? Sim. Sim, aconteceu comigo. E na época, quando eu estava lá dentro, né, do roncol, na época, quando eu fiz todos os procedimentos, até o momento que eu estava lá dentro, eu não tinha mais enfermidade. Eu não tinha mais enfermidade, né? Na época, quando eu fiz a cabeça lá dentro. Mas o que acontece? Eu não cheguei a fazer todos os procedimentos. Por quê? Que necessário fazer? Porque eu não obedecia. Ah, você não obedecia? Não obedecia nada que eles mandavam. Por que você não obedecia? Porque eu não gostava. Você não acreditava neles? Eu via a forma que meu padrasto ele ficava em casa se queimando. Eu via minha mãe, na época, quando ela manifestava lá no terreiro. Minha mãe rolava no chão, minha mãe botava sangue por tudo quanto é lugar. E aí aquilo ali me traumatizava. E eu dizia, se ela entrou para essa religião, tá assim, eu não quero isso, para mim não é bom. Então eu via, eu presenciava tudo que acontecia com minha mãe, e eu não via também a cura na minha mãe. Então, era Deus, porque eu não conseguia acreditar em nada que eles diziam. Então, no momento que eu estava lá dentro, aconteceu muitas coisas, e hoje eu vejo que foi poder de Deus. Foi poder de Deus naquele centro.
Porque na época da minha feitura, como se dizem hoje dentro do candomblé, que é a feitura que você raspa a cabeça, você sai na sala como iaô, na época da minha feitura, eu não manifestei. Não? Eu nunca manifestei. Eu fiz os procedimentos, raspei a cabeça. Hoje em dia, quem conhece, né, todos os procedimentos, tudo que você faz manifestado. Eu nunca manifestei, tanto que eu lembro nos dias de hoje todos os detalhes que aconteceu. Só que isso não é normal você ver. Eu nunca manifestei. Todos os procedimentos que eram feitos lá dentro, a pessoa fazia já manifestada. Quando cortava os braços, tem os cortes nos braços. Meu Deus. Com navalha, cortes na sua cabeça, é colocado pemba, raspada. E tudo isso foi depois que você ouviu a voz de Deus falando com Tudo você. isso. Tudo isso. Uhum. Tudo isso depois que eu ouvi a voz de Deus. E quando você saiu desse cenário aí de horroroso, dessas marcas que você está agora levando sobre o seu corpo, não se manifestou, porque você está dizendo que você viu tudo. Vi tudo. Porque já teve pessoas que, né, disseram que elas não lembram o que aconteceu naquele momento porque elas estavam possuídas. Isso. Agora você vem na contrapartida dizendo que você estava consciente. Estava consciente. Era Deus que não deixou eles entrarem em ti. Estava consciente de tudo que acontecia. Uhum. Nessa parte, tem algo muito interessante que Deus fez lá dentro. Eu falo que é Deus porque só pode ser Deus, com certeza. Sim. Na época eu dizia, logo assim que eu me converti, que eu não tinha muito entendimento do mundo espiritual, eu dizia que só pode ser Deus. Eu dizia na época, hoje eu tenho certeza. Quando estava chegando perto a minha saída, depois de todos os procedimentos lá dentro, eu entrei com 9 anos de idade e eu fiz 10 anos lá dentro, né? Faltava alguns meses para me completar 10 anos. Quando estava chegando próxima, quando a dona do terreiro viu que eu não manifestava, foi um alvoroço lá dentro. Chamou pai de santo de outros lugares. Esse pai de santo hoje ele é morto. Chamou pai de santo de outros lugares para jogar búzio, porque ninguém entendia por que eu não manifestava. Tudo tinha que ser manifestado. Eu lembro de tudo que você possa imaginar lá dentro. Eu lembro de tudo. E nessa época chamaram esse pai de santo e começou um alvoroço muito grande. E começou guerra lá dentro. Porque... na época, um iaô sai na sala, um iaô é um aprendiz. É o início do candomblé, é o iaô que sai na sala. Depois vai crescendo, né, de patamar lá dentro. E conforme eu não manifestava, iam me tirar na sala como outro, vamos dizer assim, cargo, que era EQED na época, que EQED não manifestava. Mas só que eu já tinha feito todos os procedimentos, então não tinha como voltar atrás. Então, foi um alvoroço lá dentro do terreiro. Foi um alvoroço muito grande. E quando eu saí de lá, na pergunta que a missionária perguntou, como eu saí de todo esse cenário, eu saí de lá, mas não saí para morar na casa da minha mãe. Eu morei dentro da casa da mãe de santo. Eu não quis ir para casa. Porque a partir dali, o ódio que eu tinha da minha mãe cresceu. Dobrou. E esse ódio que você está dizendo que teve da sua mãe, tinha da tua mãe, foi devido a ela fazer parte de tudo isso? Sim. Você foi na sua contra-vontade, mas na obediência. Sim. E você vai morar dentro da casa de uma delas. Morei dentro da casa dela, da casa da dona do terreiro. Hoje ela não é viva mais, né? Eu confesso que lá eu aprendi a amar as pessoas, tirando religião, mas ela como pessoa, né? Eu aprendi a amar as pessoas e eu não quis mais ter contato com minha mãe a partir daí em diante. E eu fiquei ali, não fiquei também muito tempo morando na casa da dona do terreiro. Não consegui mais voltar para a escola, porque eu já era uma criança atribulada, uma criança medrosa, então aquilo piorou. Porque lá dentro, o inimigo ele perturbava muito lá dentro. Porque eu não dormia dentro do terreiro, eu dormia numa cabana do lado de fora. Que horror, devido à meu entidade, Deus. dentro do candomblé, cada cabeça tem uma entidade. E a entidade, naquela época, eles diziam que me acompanhava, era a entidade de mata. Então, dormia do lado de fora numa cabana. Sozinha? Sozinha. Meu Deus do céu. Dormia do lado de fora de uma cabana, fazia trabalhos Você em matas. sentia medo? Sentia. Eles vinham durante a madrugada? Sentia, vinha. É? E era constantemente, era ver imagem piscando, era ver imagem se mexendo, era ver imagem te acompanhando com o olhar, era constantemente isso. Assombrador, então, Isso. né? Constantemente. E uma criança, 9 anos. Meu Deus. É verdade. E esse cenário, assim, lá dentro, o que mais
me fez esse ressentimento na época que Deus me libertou hoje foi o fato de minha mãe me colocar dentro do espiritismo. Não foi tanto o abuso, não foi tanto o abandono. Porque eu perdi muitas coisas. Eu perdi muita coisa da minha infância. Porque a partir dali eu não fui mais uma criança normal. Eu não queria mais estudar. Eu não quis ir para a escola. Porque eu cheguei para a escola e eu tinha que ir toda vestida daquele jeito. Com turbante, sem um fio de cabelo na cabeça, que raspa a sua cabeça. Então, aquilo ali me constrangia muito. Na escola, as pessoas geralmente têm as conversinhas, né? Das coleguinhas. Aquelas piadinhas. Não fica perto da macumbeira, não. Então, aquilo ali me constrangeu muito, porque parou muita coisa na minha vida ali, porque eu não quis mais. Eu não quis mais ir para o colégio, mais para a escola. E eu fui vivendo assim, sem ir para a escola. E também não fui firme, ativa dentro do terreiro. Eu tinha que voltar para fazer várias coisas e eu não voltava. Um ano eu tinha que voltar para tomar obrigação. Eu me lembro na época, isso tem o quê? 30 anos atrás. Eu estava com 9 anos, hoje eu estou com 39. 30 anos atrás. E eu me lembro que na época tem que voltar de ano em ano. 1 ano, 3 anos, 7 anos para tomar obrigação. Eu me lembro que eu voltei só até 1 ano. Depois eu não voltei mais. Porque eu dizia, não foi escolha minha estar aqui dentro. Eu não quero estar aqui. Então, eu não voltei mais. Eu não obedecia nada que eles faziam. Nada funcionava. Porque eu não obedecia nada que eles faziam. Porque quando você se rebela, você não tem coragem de se rebelar com a tua mãe. Você aproveita a oportunidade de se rebelar com alguém. Foi lá dentro, eu me rebelei. Eu falei, eu não quero. Não foi isso aqui que eu escolhi. E na época, eu fiquei pouco tempo, né, na casa dessa dona do terreiro, fiquei pouco tempo. E logo depois também eu voltei para a casa da minha mãe. Voltei a morar com minha mãe e ficamos morando numa casa, né, minha mãe sem condições de pagar aluguel. Foi passando o tempo, eu entrei na fase da adolescência. Aí a fase da adolescência, né, eu já era rebelde. Eu já era rebelde devido a tantas coisas que eu passei. E ficou uma situação assim insustentável de conviver com a minha mãe, porque a gente não tinha vínculo. A gente não tinha vínculo de mãe e filha, não tinha aquele abraço, não tinha aquele aconchego de mãe e filha, não tinha uma conversa, né? Vai entrando na fase da adolescência. Então, eu não tinha aquele vínculo com minha mãe. Então, a convivência entre nós duas era muito difícil. Era muito difícil, porque eu já saí de dentro do terreiro carregando aquela raiva dela ter me colocado lá dentro, e nós também não tínhamos uma convivência. Então, ela juntou tudo. Ela ainda dentro do espiritismo, eu, querendo ou não, eu acabei atraindo a presença do inimigo, por mais que você não manifeste, mas a partir do momento que você esteve lá dentro, né? Então, se tornou uma convivência, assim, insustentável. E fomos crescendo, fui crescendo, entrei na minha fase da adolescência, fui uma adolescente muito rebelde, muito rebelde. Eu fui uma adolescente que eu dizia que o inimigo não entrava em mim, eu entrava nele. Meu Deus. Eu era uma pessoa que não sentia dores. Eu não sentia dores. Eu me cortava de uma tal forma que eu não sentia. Hoje eu tenho marca no meu corpo. Eu tenho marca na minha barriga. Eu tenho marca na minha perna de tatuagens que eu fazia com gilete. Você mesma se cortava? Eu mesma me cortava. E não sentia dor nenhuma? Não sentia dores. Não sentia dores. Eu usava na época... Era a moda da adolescência, na época era a onda de piercing no umbigo, né? Eu mesmo que fazia meus procedimentos. Sem anestesia, sem nada, sem higiene, sem nada. Eu tinha prazer em sentir dores. Eu tinha prazer. E aquilo me fazia bem. Na época, aquilo na minha adolescência, na minha mente, aquilo me fazia bem. Era um inimigo. Eu não manifestei, mas o inimigo, ele me possuía de uma tal forma que eu tinha prazer em me machucar. Eu não tinha prazer em machucar ninguém, mas eu tinha prazer em me ferir. Em me ferir. Eu não aceitava a minha existência na Terra, porque até a minha fase de adolescência eu esperava minha mãe mudar e não mudava. Então, eu tinha prazer em me ferir. Né? Hoje eu tenho até hoje marcas no meu corpo, na minha barriga. Quando eu me converti, eu tive que até que ungir, né? Porque eu escrevi nomes de coisas de lá de dentro do espiritismo. Né? Eu mesmo fiz com gilete, me cortava, não cortava pulsos para se suicidar, não, mas me cortava cortes mesmo, né? Não para suicídio. E eu me lembro na época que a minha adolescência foi muito difícil. A minha pior fase foi a fase da adolescência. Foi a fase da adolescência, fui uma adolescente muito brigona. Muito brigona. A gente tinha uma fama muito ruim no bairro onde a gente morava, que era o bairro ali do Barro Vermelho.
Todo mundo conhece ali a minha família. A minha família era uma família muito conhecida até os dias de hoje. E devido a tudo isso da infância até a fase da adolescência, eu nunca contei nada para ninguém. Então, eu guardava sempre aquilo. E toda vez que eu lembrava, era o momento que eu me cortava. Toda vez que eu lembrava. Porque o inimigo, ele sempre vai trazer o seu passado à tona. E naquela época, ninguém falava de Jesus. Até porque mesmo a nossa família era uma família toda espírita. Toda espírita na época. Então, ninguém se aproximava. Certo. E quando você chega na fase adulta? Você já passando aqui por essa adolescência cheia de marcas, revolta, ódio dentro de você, você vai se formando uma mocinha. Entrando na fase adulta, você ainda continua com essas práticas? Na fase adulta? Na fase adulta, não. Não? Como Não. foi? Na época que eu engravidei da minha filha, eu estava com 17 para 18 anos. Que foi a última vez que eu ia de vez em quando, não tinha compromisso no terreiro. Foi a última vez que eu fui, foi na época que eu tinha 17 para 18 anos, que eu resolvi não ir mais. Certo. Eu mesmo saí por conta própria, desfiz das minhas coisas, porque eles já estavam também já se preparando já para trazer a minha filha quando ela nascesse, né? Porque eu estava grávida, assim, lá dentro do terreiro. Eu estava grávida, eu engravidei, e eles já estavam já se preparando para fazer os procedimentos na minha filha. E eu disse, não, eu não tive escolha, eu não estou aqui porque eu quero. Mas a minha filha, ela vai ter escolha. E foi quando eu decidi não ir mais. Quando eu não decidi ir mais, ainda se fica aquelas ameaças, aquelas visitações. E foi uma guerra muito grande quando eu parei e não procurei Jesus, né? Fiquei dentro de casa. E foi uma guerra muito grande, porque sozinha, sem Jesus, ninguém consegue. Não vence. Não vence. Não vence. Eu parei de ir e foi quando, aonde eu morava, a minha vizinha que começou a falar de Jesus. Aonde eu morava, eu ainda grávida, a minha vizinha, ela começou a falar de Jesus. Antes de eu sair do terreiro, umas semanas antes, Deus usou ela com uma fita. Uma fita na época de uma cantora. E eu ouvia aquela fita de noite. Eu chegava do terreiro, estendia as roupas e eu ouvia a fita. Todos os dias eu fazia esse mesmo procedimento. Todos os dias. E eu ouvia aquela fita de noite. E através daquela fita, daquele louvor, o Senhor, ele foi trabalhando na minha vida. Através daquela fita, o Senhor, ele foi se revelando para mim. E se revelou mesmo. Glória a Deus. Através daquela fita, a presença do Senhor, ela tomou a minha casa. Louvado seja Deus. E através daquela fita, o Senhor se apresentou para mim dentro da minha casa. E eu me lembro que antes de eu ter minha filha, eu resolvi não ir mais, né? E essa fita dela, eu colocava de noite. O Senhor, ele foi trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando. O Espírito Santo de Deus, ele foi entrando, ele foi entrando, foi entrando. Eu conheci Deus assim, através da fita. Ninguém nunca falou de Jesus. E a minha vizinha, para mim mesmo, ter um posicionamento com Deus, Deus usou a minha vizinha e ela disse assim, você vai ter que se decidir o que você quer. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Uma hora você está ouvindo fita da igreja e outra hora você está lavando roupa do terreiro e pendurando. Decida o que você quer. Ela foi realista. Foi. E quando ela falou aquelas palavras, aquilo ali entrou aqui dentro. Te confrontou? Confrontou. Me confrontou. Por que me confrontou? Porque eu já estava sentindo a presença de Deus. Mas eu não queria abrir mão, eu não sei, eu não era o momento. Ao mesmo tempo que eu sentia a presença diferente através dessa fita, eu não conseguia me entregar de verdade. E nessa fita tinha o quê? Louvores? Louvores. Louvores. E esses louvores te aproximavam? Sim. Em algo diferente do que você sentia lá no terreiro? Sim. E eu me lembro que através desses louvores que eu comecei a sentir um ambiente da minha casa diferente. E foi quando ela fez essa pergunta para mim que eu tomei uma decisão. E nessa época, quando ela fez essa pergunta para mim, eu fiquei durante o dia, eu fiquei durante a noite pensando, é verdade, mas por onde eu começo? Por onde eu começo? Porque, às vezes, a gente fala de Jesus para as pessoas, mas a gente precisa mostrar o começo. Porque nem todo mundo que se converte hoje... ela vai saber o começo, assim. Alguém tem que mostrar o início, alguém tem que, tem que direcionar. E através dessas palavras dela, eu comecei, a ter um questionamento. E quando ela falou isso, passou uns dias, quando eu comecei a ouvir essa fita, eu tive a primeira visitação do Senhor na minha casa. Foi quando eu contei no testemunho
que eu estava na janela através dessa fita. E eu já sabia todos os louvores da fita. E eu me lembro que eu estava na janela, falando com o Senhor através dessa fita. E o louvor cantando. E eu falando com o Senhor. Como eu dizia que eu sempre olhava para o céu para falar com Deus. E eu comecei a falar. E eu comecei a falar: Deus, eu não te conheço. Mas se esse Deus que essa vizinha falou para mim realmente tem algo na minha vida, eu preciso te conhecer hoje. Eu preciso de um início, eu preciso saber como chegar até a ti. E eu me lembro que no momento que eu estava na janela, que eu olhei para o céu, aquele louvor cantando, eu via com meus olhos fechados aquelas línguas descendo. E aquelas línguas descia, e entrando dentro da minha boca e entrou dentro de mim. E quando entrou dentro da minha boca, eu comecei a falar em pensamento, mas eu fiquei com medo de abrir a boca. E quando aquelas línguas foram entrando, louvado seja Deus, eu com olhos fechados, eu vi aquelas línguas entrando e depois eu abri os olhos. Aquilo ali descia como línguas, como se fosse de fogo. Eu falei: eu não vou falar porque eu não sei se é Deus, eu não sei o que é, eu não sei se é um inimigo, porque eu não tinha noção que era a língua dos céus. Não tinha discernimento. Não tinha. E no momento que eu comecei a falar com Deus, aquelas línguas foram entrando, e aquele louvor indo, minha irmã. E Deus me batizou com o Espírito Santo em pensamento, porque eu não tinha coragem de abrir a boca. E eu dizia: essa presença não é uma presença normal. E eu dentro da minha casa, eu comecei a falar com Deus naquela janela. Eu falei assim: Senhor, eu não te conheço, mas não é a presença que eu sinto lá dentro. Essa presença é uma presença diferente. Essa presença é uma presença diferente. É a presença que aquela vizinha me falou. Eu quero sentir o Senhor. E foi quando eu comecei a receber o convite para ir em igrejas. E tinha uma igreja que pegava os adolescentes na época de ônibus. Pegava gente e trazia, levava e trazia. Eu conheci Deus assim, através dessa vizinha, e esse ônibus pegava a gente, né? E nesse meio tempo nós passamos muitos processos nessa casa. Nesse meio tempo eu conhecendo Jesus, minha mãe ainda não tinha se libertado, não conhecia Jesus ainda, minha mãe ainda continuou no espiritismo e eu saí, e ficou aquela guerra, e ficou aquela batalha. E eu me lembro que minha mãe nessa época, ela manifestava, e como eu estava indo para a igreja, eu sempre fui muito observadora. E eu comecei a observar eles expulsando demônios. E na minha casa, a gente teve muito problema com meu irmão. Com coisas erradas, né? A nossa casa era muito invadida por polícias. Polícias entravam, polícia batia, polícia mexia nas coisas. Nessa época, a nossa casa era muito invadida. E eu me lembro que minha mãe, ela não se envolvia em nada dos filhos. Nem eu como menina e nem deles. Eu que tinha que resolver. Então, eu que tinha que tomar frente. Então, eu ia lá, tirava meu irmão das mãos dos polícias, tirava meu irmão das mãos das pessoas com vida errada. E eu ia lá. Enquanto eu ia lá, ela manifestava. Ela manifestava o demônio, que ela ficava horas desacordada. Meu Deus. E foi quando eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a observar como que expulsava demônio. E o Senhor começou a trabalhar me dando discernimento na libertação. E eu me lembro que nesse dia que ela passou mal, os outros diziam lá que ela passava mal, né? Mas depois que eu fui entender que ela manifestava, a entidade que manifestava ela era o espírito da morte, né? Que a entidade no candomblé tem um espírito da morte, fica desacordada. Ela ficava desacordada, gelada, como se o sangue dela saísse do corpo. E todas as vezes que ela passava mal, acontecia isso. E eu me lembro que teve um dia que eu observei na igreja o pastor expulsando o demônio da mulher. Eu entendi que aquilo na minha mãe era o demônio. E foi quando eu cheguei em casa, minha mãe teve essas quedas dela, e foi quando eu abaixei e eu expulsei o demônio. Só falei: sai em nome de Jesus, ele saiu. E nunca mais ele voltou. Então o Senhor começou a trabalhar na minha vida através de uma fita. Através de uma vizinha, que ela começou a falar de Jesus, e eu comecei, sabe, a amar o Espírito Santo de Deus. Eu comecei a amar o Senhor de uma tal forma, e o Senhor sempre me trazia essa palavra. Quando você expulsa esse espírito que está na tua mãe e ela é liberta na hora, o que você sente? Quando eu expulsei aquele demônio, logo em seguida eu senti muito peso. É? Mas depois eu senti alegria. E tua mãe ficou como? Minha mãe voltou ao normal. Nunca mais ela manifestou. Glória a Deus. Nunca mais. Mesmo ela ainda estando no espiritismo, mas esse ato dentro de casa nunca mais aconteceu. E foi quando ela resolveu sair, a partir do momento que eles fizeram a promessa para ela.
nesse período que eu estava começando a caminhar, foi no mesmo período que a minha mãe também decidiu sair. Qual foi a promessa que eles fizeram à tua mãe? Nessa época, o meu irmão mais velho, ele estava envolvido com o tráfico de drogas, lá onde a gente morava, que nós saímos fugido dessa casa onde a gente morava por causa do meu irmão. Deixamos tudo, saímos com a roupa do corpo e fomos morar nessa casa. E nessa época fizeram uma promessa para ela. Tal dia, tal hora, ele vai ser liberto. E ela fez um trabalho, comprou de tudo, né, que eles pediram, fez um trabalho e nesse dia, nesse mesmo horário, mataram meu irmão. Nós soubemos da notícia que mataram meu irmão nessa época. Meu e foi Deus. quando ela teve uma decepção. Ninguém falou nada para ela sair. Eu também não falei nada para ela sair. Ela teve um entendimento. Deus já estava trabalhando ali e mostrou para ela que aquilo que ela tanto servia, tudo era para o centro. Tudo. A vida da minha mãe era o espiritismo. Ficou presa lá. Ficou. Uhum. Ela ficou muito presa, perdeu muitos anos da vida dela. Então, ela entendeu que aqueles anos, tanto que ela servia, não valeu de nada. E foi aí, então, que quando mataram meu irmão, eles fizeram a promessa que iam tirar ele nesse dia. Foi quando, nesse dia, ele morreu, foi que ela resolveu sair. E ela falou, nunca mais eu ponho meus pés lá. E ela resolveu sair. Não foi para a igreja de imediato. Minha mãe foi para a igreja há poucos anos atrás. Mas ela também não voltou mais para o espiritismo, abandonou, não quis mais. E ali começamos a viver, né, um evangelho, eu mais buscando. A minha mãe, ela não, na época, não foi para a igreja comigo, não me acompanhava. E eu comecei a ir para a igreja. Eu ia muito também para a igreja por causa do lanche. Que na época a gente passava muita dificuldade, então eu gostava de ir para a igreja e eu ia também no momento que era para a gente lanchar, né? Que a gente tinha o lanche na época. E nesse período, eu posso dizer que eu senti verdadeiramente o cuidado de Deus. Não só nessa época, quando eu tinha 9 anos de idade, mas eu senti o cuidado de Deus, porque depois eu fui conhecendo as coisas de Deus, né? Fui conhecendo, mesmo não estando muito próxima, tendo muito contato, porque eu só ia para a igreja. Eu não conversava com os pastores, eu não tinha contato com as esposas, ninguém conversava comigo, eu só ia. Só a minha ida, o próprio Deus falava comigo e me mostrava as coisas em casa. Ele mesmo me ensinava as coisas em casa espirituais, Porque né? ele sabia da sua necessidade. Mesmo você não tendo o apoio de alguém, o Senhor sabia da sua verdade. necessidade e foi te direcionando. Ok, mas a sua filha vai nascer. Sim, Quando a sua filha nasce, você já está envolvida com a igreja. sim. Como foi agora, depois de você conhecer de verdade que existia esse poder? Existia não, deixa eu corrigir. Existe esse poder no nome de Jesus que nenhum espírito, É verdade. por mais que seja lá o chefe, o cabeça, no nome de Jesus ele não fica. É verdade. E através dessa sua atitude, dessa sua reação, você consegue fazer um compromisso com Cristo? Ainda não. Meu Deus. Ainda não. Eu só conhecia Deus de ouvir falar. Meu Deus. Mas eu sabia que tinha um Deus supremo, um Deus maior, senti o poder de Deus através dessa visitação dele na minha casa, mas ainda assim eu não me firmei com Deus, não me firmei numa igreja. Eu só ia nesse momento que me pegavam na minha casa, mas eu não firmei um compromisso com Deus. Porque nessa época aí, mesmo eu visitando a igreja, nessa época eu bebia, fumava, e eu não queria abrir mão dessas coisas. Eu não queria abrir mão dessas coisas, né? E antes de eu engravidar, eu quero voltar só um pouquinho, antes de eu engravidar, antes de eu ir morar na casa da minha mãe, eu morei em muitas casas. Eu morei na casa de uma conhecida da minha mãe, eu cheguei a morar na casa do meu pai. Na época eu só morava, só me deram moradia ali, mas eu também não vivia com pai e filha. Era eu lá da sua e ele cá. O pai da minha filha na época, minha filha não conhece o pai dela. Ah, tá, só foi um caso. Só foi. Entendi. Minha filha nunca viu, ele também nunca viu ela. E nessa época aí, na minha fase de adolescência, eu bebia muito. Eu bebia muito nessa época. Então, ao mesmo tempo que eu sentia a presença de Deus, eu sentia a visitação de Deus, eu não queria um compromisso. Estava presa ainda com esse passado, nos vícios. É verdade.
Mas Jesus vai entrar e vai libertar. Vai. E como foi essa reviravolta? Porque você vai ter um encontro com a verdade e a realidade. Sim. Você então só está ouvindo, vendo algumas ações do Senhor, mas não Sim. muda, não tem um posicionamento. Como foi isso, Cíntia? A minha conversão, ela foi com uns 20 anos. 20 anos, 21 anos que eu me converti, de verdade. E foi necessário... Deus me tirou de um salão, nessa época eu ainda visitando, indo um escuta aqui, um escuta ali, sem compromisso. Mas a minha Sim. conversão de verdade foi com 21 anos para 22 anos. E na época eu trabalhava, sempre trabalhei com unha, com manicure, essas coisas. E eu me lembro que eu trabalhava num salão e o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração que eu tinha que sair daquele salão e trabalhar em uma empresa. Só que eu não tinha capacitação, não tinha estudo, porque eu não queria estudar depois, né, que eu voltei. Só que a minha capacitação não daria para mim entrar naquela empresa. Mas já era o próprio Deus me direcionando para aquela empresa, porque tinha uma missionária lá, que através dela eu fui conhecer Jesus de verdade. Através dela, o Senhor me direcionou à igreja onde eu me converti. E nessa época desse salão, eu me lembro que do nada eu falei assim, eu não quero mais ficar aqui. Eu vou trabalhar, eu não quero mais ficar aqui, eu vou entrar em tal empresa. Ela falou assim, espera um pouco. Espera um pouquinho, você nem sabe, você não botou currículo. Não, eu vou entrar lá. Mas você não sabe, não, eu vou trabalhar, não vou vir. A partir de tal dia eu não venho mais, eu vou trabalhar. Mas já era Deus me direcionando para essa empresa. Porque essa missionária, depois ela falou comigo que Deus falou com ela que ia entrar uma pessoa ali que era para ela cuidar. E foi quando eu consegui entrar nessa empresa e essa missionária falava de Jesus dia e noite. Eu chegava pernoitada, eu chegava bêbada, né, para trabalhar e ela falava de Jesus de noite. E foi quando chegou o momento da minha conversão, quando ela me convidou para ir para a igreja. Eu me lembro que antes de eu ir para essa empresa, eu trabalhava no salão do lado de uma igreja, que é a igreja na época que a pastora Patrícia conhece. E nessa igreja era do lado do salão e eu ficava ali fingindo que estava manifestando pombagira na porta da igreja. Eu era terrível, eu fui uma adolescente muito terrível. E eu ficava ali na porta da igreja fingindo que eu estava manifestando, ficava de deboche com a pastora na porta da igreja. E eu me lembro que quando eu recebi a terceira ou o quarto convite dessa missionária que trabalhava nesse hamburgão, eu aceitei. E quando ela me levou para a igreja, foi justamente nessa igreja que eu ficava ali de abuso com a pastora. E começou ali. A minha libertação, ela começou ali, né? O conhecer a Deus, o conhecer as coisas de Deus começou ali. Mas a libertação completa mesmo veio através da vida da pastora Patrícia, que eu passei por uns processos, né, de cura interior, passei por uns processos de libertação e não foi de 1 ano, 2 anos, foi de muitos anos. Foi de muitos anos mesmo. E mesmo eu ferida, machucada, eu pregava ferida, eu pregava machucada. E eu me lembro que teve uma vez que Deus falou assim, não, agora você vai parar. Porque pessoas feridas ferem pessoas. Sim. Pessoas rejeitadas rejeitam pessoas. E eu era exatamente assim. Pregando, adorando, ministrando em altares, mas eu ainda estava ferida e feria pessoas. Porque a rejeição, ela traz um comportamento muito ruim. Você fica na defensiva. Ninguém pode chegar perto de você que você acha que vai te machucar. Eu tinha uma defensiva muito grande com a figura masculina. Até para me casar foi difícil. Eu tive que fazer um propósito, porque eu ficava muito na defensiva. Então, nesse período, fui para essa igreja, graças a Deus, Deus foi trabalhando na minha vida lá, mas a libertação foi depois em outro ministério, que eu passei por um processo de cura interior, né, através da pastora Patrícia, e Deus ele foi trabalhando, até eu casar, que também não foi fácil, até eu me casar, eu morava nas casas dos outros. Hoje eu vou fazer 11 anos de casamento, né? Então tem 11 anos que eu tenho moradia. Mas de 11 anos para trás, eu não tinha moradia. Era nas casas de pessoas. E a gente sabe que morando de favor, a gente não é família, né? A gente vive de favor, a gente tem que lavar, a gente tem que cozinhar, ouvir. É humilhada, né? É humilhada. É verdade. E sua filha sempre com você? Sempre. É? Sempre.
Até na época, quando eu saía pra noite, quando eu saía pra bebida, sempre levei ela. Nunca deixei ela com ninguém, nem com minha mãe. Até porque na época minha mãe sempre falava, né? Eu te avisei. Eu te avisei, eu te avisei. Então, eu sabia que tinha essas palavras, então, onde eu ia, eu levava a minha filha. E, graças a Deus, a minha filha não tendeu para esse lado, né, do espiritismo, mas pegou muita consequência também, né? E Deus foi trabalhando. Deus foi trabalhando até na fase de eu me casar. Quando eu me casei também não foi fácil. Tive que passar por um processo de cura interior. Tive que passar por muitos processos mesmo para me ser curada. Porque eu entendi, enquanto eu entendia que enquanto eu guardava quem era ferida era eu tinha muita dificuldade de perdoar. Eu tinha muita dificuldade de ver a minha mãe. Hoje em dia eu glorifico o nome do Senhor, né? Hoje em dia eu amo a minha mãe. Não tem aquela coisa que não teve, mas eu amo a minha mãe. Você perdoou ela? Perdoei. E os abusadores? Perdoei Você também? Você confessou Também. isso para Deus? Confessei. Tirar de dentro de Confessei. você? Porque não é sobre eles, é sobre você? Eu confessei. Eu confessei porque eu tenho contato. Você tem contato com Tenho. eles? E como é você vê-los hoje assim na sua frente? Eu tenho misericórdia devido à vida que vive. Eu tenho misericórdia ao mesmo tempo, assim, ao mesmo tempo que eu perguntava a Deus, eu falava assim, Senhor, por que tantos processos? Por que tantos processos? Hoje eu sinto a paternidade de Deus assim de uma forma, porque eu não consigo ter mágoa e nem raiva. Não consigo. Até uns anos atrás eu tinha da minha mãe, uns 7 anos atrás, eu tinha muita mágoa da minha mãe. Foi quando o dia Deus falou comigo, agora você vai ter um encontro comigo de verdade. Que foi nessa época que você encontra a pastora Patrícia, Foi. que ela vai te ensinar. Foi nessa né? época. Ensinar que você tem que liberar esse perdão, que essa cura tem que vir de lá de dentro, não é só da boca para fora. É verdade. Quando você entende isso, você libera eles? Libero. Tudo fica Libero. leve na sua vida, Fica. Patrícia? Fica. Eu libero por quê? Porque o poder de Deus, ninguém resiste ao poder de Deus. Aleluia. A paternidade de Deus, a presença de Deus, ela é tão grande que eu acredito que não existe ser humano que quando Deus entra, consegue guardar mágoa, ressentimento. Porque o poder de Deus, ele é sobrenatural. Quando a gente permite o poder de Deus se manifesta através da nossa vida, não tem como guardar ressentimento. Não tem como guardar mágoa. E eu me lembro que quando eu passei por esse processo de cura interior, a gente estava até conversando há pouco tempo, né? Que eu perguntei para ela, falei, quanto tempo que eu fiquei lá no chão do processo de cura interior? Que eu passei por esse processo. Mas eu também não queria. Eu fiquei resistindo. Nesse processo que Deus usou ela, né? Ela estava ministrando cura interior, uma oração na madrugada, e foi quando foi necessário Deus trocar o meu coração. Aonde eu ia, Deus usava profetas e dizia, você precisa perdoar, o seu coração está negro. Louvado seja Deus. Eu quero dizer uma coisa para quem está ouvindo nessa tarde, que o perdão, ele é libertador. O perdão, ele é libertador. Enquanto você não perdoar, enquanto você não liberar a sua vida e a todas as áreas, ela vai ficar presa. Porque era o que acontecia comigo. Eu não conseguia dar um passo. Eu não conseguia fazer nada na minha vida progredia. E Deus usava as pessoas dizendo, você precisa perdoar. Eu falei, não vou perdoar, não. Não foi eu que fiz. Não foi eu quem fiz nada. É ela que tem que me pedir perdão. É ele que tem que me pedir perdão. E quando eu entendi que o perdão ele era libertador, eu falei assim, não, eu preciso me libertar. Não tem como servir a Deus presa. Não tem como servir a Deus presa. Porque quando o Espírito Santo de Deus ele entra na vida da gente, nós somos livres. Então, se eu continuar guardando mágoa, ressentimento, eu vou continuar presa. E presa nas mãos de quem? Do inimigo. E quando eu entendi que eu precisava liberar esse perdão, Deus fez esse tratamento comigo, dessa cura interior. Foi necessário Deus curar o meu coração e curou literalmente. Ele arrancou, ele fez uma cirurgia. Nesse dia, ele fez uma cirurgia. Ele trocou, um anjo do Senhor veio. Eu fiquei durante horas ali no chão, ele trocou, ele tirou meu coração, fez uma cirurgia, eu levantei outra pessoa. Glória a Deus. Eu levantei outro ser humano daquele dia, porque foi necessário. Onde eu ia, Deus dizia que o meu coração estava negro. Mais para frente, eu creio que poderia vir
adquirir uma doença? Sim. Do jeito que eu estava? Do jeito que eu estava, poderia adquirir uma doença? Então, você que está ouvindo hoje esse testemunho, perdoa. Libera. De repente você está com uma doença na alma porque você não consegue liberar perdão. Libera hoje. Libera. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando eu entendi com muita dificuldade que eu precisava me libertar, o perdão, ele é libertador. E eu entendi que eu precisava me libertar. E a partir daí eu consegui avançar no Evangelho, eu consegui fazer a obra de Deus, porque sem perdão não tem como fazer obra. Sem perdão não tem como pregar. Sem perdão não tem como ministrar. Você até ministra, mas é um ser humano só ali, só a carcaça. Foi quando teve um dia que Deus falou comigo que eu entendi. Você está pregando para você mesmo. E tem muitas pessoas vivendo assim. Pregando para ela mesmo. Com mágoas. E não se converte. Não se converte. Não tem como ter uma conversão genuína sem perdão. É verdade. Não tem como, não tem como. Porque você vai sempre lembrar da ferida. Você vai sempre lembrar quem te feriu. E quando Deus fez esse tratamento de cura interior, eu passei também a amar minha filha. Porque como eu não tive amor, eu tive que fazer propósito para aprender a amar. Eu tive que jejuar para o Senhor gerar amor dentro de mim, porque eu não tinha amor. Eu era uma pessoa fria, eu era uma pessoa que eu não amava, eu era uma pessoa que eu não amava a minha filha. E eu me lembro que quando Deus fez esse tratamento, eu, na época ainda, quando ela era ainda bebezinha, eu fiz uma oração, levantei a minha filha e levei ao céu. Eu falei assim, Senhor, eu não tive amor, mas ela vai ter. Eu me lembro que quando, ainda antes, quando assim que a minha filha nasceu, voltando um pouco atrás, eu me lembro que eu ainda, na minha última vez, louvado seja Deus, que eu decidi não ir mais. Quando a minha filha nasceu, eu apresentei a minha filha a Deus. Porque eu tive que apresentar ela para aprender. Eu falei, Senhor, gera amor dentro de mim. Porque quando ela estava no meu ventre, eu não conseguia amá-la. E eu não me perdoava por isso. Porque eu falei assim, Senhor, não existe, isso não é normal. Não amar uma criança no ventre, uma mãe não amar uma criança. E o Senhor sempre me trazia memória. O Senhor sempre me trazia a memória quando Ele teve encontro comigo. Louvado seja Deus. E eu tive que apresentar minha filha ao Senhor, ao céu. Eu falei, Senhor, me ensina a amar essa criança. Eu não tive amor, eu preciso aprender a amar. Gera amor dentro de mim. Quantas mães, né, que têm depressão depois do parto e não conseguem amar a criança. E às vezes não é só depressão, às vezes é coisas que aconteceu lá atrás. Adolescentes que foi gerada, louvado seja Deus, e hoje as adolescentes estão tendo filho e não conseguem amar os filhos. Mães que não conseguem amar os filhos, por quê? Porque lá atrás não teve um amor. Então é necessário a gente pedir ao Senhor para gerar esse amor dentro de nós, e o Senhor gerou. O Senhor gerou, e eu pedi ao Senhor, Senhor, eu preciso amar minha filha, eu quero ter só uma filha, e hoje eu tenho só uma filha. Eu tenho só uma filha. Louvado seja Deus. E o Senhor, desde então, Ele está trabalhando, Ele vem trabalhando. Eu perdoei a minha mãe, nós tivemos um encontro, eu confessei para ela muitas coisas dessas partes, detalhes de abuso, né? Hoje ela vai ouvir, ela vai saber, né? Mas eu confessei, eu falei assim, eu preciso de um encontro. Mas que não seja um encontro por mim, não, que seja um encontro pelo Senhor. E Deus marcou um encontro entre mim e minha mãe no monte. Glória a Deus. E no monte, eu confessei para ela, eu confessei para Deus, né? Deus marcou um encontro comigo e minha mãe no monte. Eu pedi perdão a ela ali. Ela, do jeito dela, me pediu perdão, né? E Deus, Ele foi trabalhando, Ele tem trabalhado nos dias de hoje. Ele tem trabalhado nos dias de hoje. E me casei, Deus preparou um casamento, né? Hoje eu sou casada, não foi fácil também, porque na área da minha vida, todas as áreas da minha vida era destruída, né? Principalmente a área sentimental. Consegui casar através de campanha. Na época era a pastora Patrícia que fazia a campanha, né? Eu lembro até hoje, o jugo será despedaçado por causa da unção. E eu me lembro que através dessa campanha, Deus preparou um casamento, que é meu esposo hoje, presbítero Mário, né? Hoje nós vivemos 11 anos de casado, ninguém dava nada, né? Pelo nosso casamento. E hoje nós estamos aí fazendo a obra do Senhor, glorificando o nome do Senhor, na parte da libertação, que eu amo, né? Hoje a gente lidar com mulheres,
A gente lidar com mulheres, tem um grupo de mulheres, e a gente vê assim tantas mulheres feridas, muitas mulheres feridas que precisam de ajuda, que precisam, sabe, de um direcionamento, e a gente às vezes, né, não consegue entender. E tem coisas que às vezes a gente ouve de mulheres quando a gente, mas meu Deus, como é que pode? Não, pode sim, porque você também foi. Então, às vezes, Deus permite a gente passar por situações para a gente entender as pessoas. E hoje eu entendo, e quando eu questionava ao Senhor das coisas que foi necessário eu passar, eu falava, Senhor, por que eu tive que passar por tudo isso? Ao Senhor, você teve que aprender a passar dificuldade para hoje você não pisar em ninguém. Você teve hoje que aprender a perdoar, porque um dia eu perdoei. Eu perdoei vocês, vocês não existem. Às vezes nós não queremos perdoar as pessoas, mas o Senhor nos perdoa todos os dias. Como que eu vou dobrar o meu joelho, Senhor? Eu te peço perdão por isso eu não quero perdoar. Então é tempo de perdoar enquanto é tempo. Enquanto o Senhor não voltou, é tempo de você perdoar. Louvado seja Deus. E hoje eu vivo assim o evangelho, eu digo, eu amo o meu Deus. Glória a Deus. Eu amo o meu Deus. E até o dia de hoje, quando eu falo da paternidade de Deus, irmãos, mexe com a minha alma. Porque eu senti a paternidade de Deus. E hoje aquelas línguas que desceram lá atrás é as línguas que o Senhor me batizou hoje com o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque na época, quando o Senhor me batizou, eu tinha medo e achava que era coisa do inimigo, porque eu não conhecia o lado espiritual. E essas línguas que Deus me deu lá atrás, é as línguas que hoje Deus me batizou com o Espírito Santo. E hoje a gente trata de mulheres, a gente conversa com mulheres, a gente direciona mulheres, né? A minha filha também é uma bênção do Senhor, né? É trabalhadora na obra do Senhor, meu esposo também. E nós vivemos aí a caminhada com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor a cada dia vai nos ensinando, né? O Senhor a cada dia vai nos moldando, porque a gente precisa ser modelada todos os dias, a gente precisa ser modelada. Eu glorifico ao Senhor. Louvado seja Deus, porque Ele nos resgatou. Conforme eu falei ontem na pregação, quando eu estava ministrando a palavra, né? Eu não vou lá para falar, louvado seja Deus, de um Deus lá no passado. Eu não vou lá para falar de um Deus que fez no passado, eu vou lá para falar de um Deus que faz hoje. Glória a Deus. Não é somente aquele Deus que abriu o mar para o povo passar. Não é somente aquele Deus, louvado seja o nome do Senhor, que fez tantas as coisas. Ah, mas ele fez no Antigo Testamento. Não. É um Deus que faz hoje, ele continua fazendo. Ele continua operando, ele continua libertando e ele vai continuar até onde a gente permitir. Até onde a gente permitir, ele vai continuar. Glória a Deus. Então, o Senhor, ele tem feito coisas grandiosas na nossa vida, né? Cuidamos de pessoas, a área que eu mais, que o Senhor mais me chama é para cuidar de pessoas. Trabalhamos com pessoas, com moradores de rua. E assim o Senhor vem operando, né, grandemente. Louvado seja Deus, cumprindo promessas dele na nossa vida. E o nome dele tem sido glorificado. Amém? Até aqui é o meu testemunho, né? Eu creio que o Senhor, ele vai trabalhar em vidas, ele vai sarar, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai colocar alegria. A alegria era uma coisa que eu não tinha. Glória a Deus. Era uma coisa que eu não tinha. E o Senhor tem trabalhado em nós, né? Que o Senhor, ele traga alegria para o teu coração nessa tarde, ou nessa manhã, ou nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus, ele tenha liberdade para trabalhar dentro do seu ser nessa noite. Louvado seja Deus, mas você precisa dar lugar. Quando eu entendi que eu precisava deixar, aí o Senhor entrou e fez milagre. Glória Até a Deus. aqui é o meu testemunho para a glória e honra do nosso Deus. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Coisa linda, meu Deus. Eu ficaria mais 2 horas ouvindo essa pérola que é tão valiosa para o Senhor. Amém, Jesus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. É parabéns, Miss. Amém. Parabéns. Glória a Deus. Linda, linda, linda você e lindo o seu testemunho. Amém. Glórias a Deus. Só Deus podia fazer Só. o que fez, Só Ele. né, na sua vida, e como está também de braços abertos assim para fazer na vida de É quem verdade. tem desejo de mudar, É verdade. né? De uma improvável, uma criança que alguém verdade. vem, rouba ali a dignidade, a alegria de ser uma criança normal. É verdade. Deus estava lá. Estava mesmo. Deus estava lá. É verdade. Cuidando, zelando, é mesmo verdade. sem entender, sem conhecer,
sem ter o poder da escolha. É. E como essa sua história, pode também existir muitas outras pessoas que vivem hoje uma vida que não tem alegria, não tem paz, não tem uma fé. Pode ter dinheiro, pode ter boa casa, pode ter bom carro, mas quando se sente sozinha, ela não consegue celebrar a vida. É verdade. Porque não conhece esse Cristo. Eu verdade. observei bem o seu testemunho. Quem me conhece sabe, né? Eu quase não entrei aqui em interrogações. E porque também eu amo ouvir sotaque carioca, né? Esse sotaque gostoso de ouvir é muito bom. E ouvir esse lindo testemunho. Amém. A Glória irmã a Zilda, Deus. mais uma vez, vai falar de espíritos. Quem é espiritual? Dircínio, que é do espírito. É. Ela foi lá no passado dela, contou detalhes aqui. É claro que não é tudo que ela É pode, verdade. né, contar. Ela foi lá bem no raso, porque a intenção nossa aqui não é provocar ali interesse de pessoas querer saber o que acontece lá dentro. Não. Sim. A nossa intenção é Sim. dizer assim, Jesus entrou lá Uhum. e me resgatou do lugar aonde eu estava e me fez hoje uma princesa dele. É verdade. Eu observei, ouvindo o seu testemunho, que tudo começa a vir na tua vida a partir do momento que você entende o que é perdão. É verdade. Não basta estar só na igreja, não basta Sim. ser uma frequentadora de Sim. cultos, né? Sim. Se não de verdade perdoar, não consegue É verdade. viver uma vida plena. Porque a pessoa que perdoa, geralmente, ela libera essa paz interior dentro dela. É verdade. Que esse podcast vai de encontro com muitas pessoas. Sim. Amém, Talvez Deus. você possa estar aí na sua casa, pensando no que lhe fizeram. Quando você não tinha o poder da decisão. Verdade. Quando você não tinha um pai ou uma mãe presente, que não é o caso de apontar quem errou ou quem deixou de errar. A mãe, cheia de traumas, feridas, ela vai derramar o que na vida desses filhos? Traumas e feridas. Porque Sim. ela vai dar aquilo que ela recebeu. Se ela não recebeu amor, ela não entende de amor. Só damos aquilo que temos. E a mãe nem tinha culpa também. É verdade. Né? Nem tinha culpa, ela não conhecia. Observa que ela vai pedir para Deus gerar amor dentro dela. Olha quantos Verdade. anos a vida passou sem conhecer um amor de verdade. Então, o que eu quero dizer, aproveitando esse lindo testemunho? Que eu aprendi muito aqui, tá, Miss? Amém. Hoje eu aprendo. Sempre que eu sento, eu aprendo algo. Vale a pena perdoar. Vale. Não importa quem te feriu. Não importa quem lhe causou essa dor. Não importa quem deixou uma cicatriz que foi lá na sua alma, que você fala, meu Deus, isso aqui eu não posso contar. Não importa. Verdade. Abre essa boca, libere esse perdão. Cada vez que nós falamos algo, sai cutículas minúsculasíssimas, que vai saindo, na maneira que vai saindo a sua voz, vai saindo cutículas, vai saindo coisas que no mundo espiritual funciona assim. Quando você libera uma palavra boa, a graça do Eterno vem, acata aquelas palavras e vai traduzi-las. Quando é algo ruim, os demônios também vêm, pega aquilo e vai introduzi-los. Sim. Então comece a buscar essa cura interior dentro de você. Não importa quanto tempo você tem de cristão. Não é isso, gente. Gente, não tem nada a ver com religião aqui. Ela citou várias, né, vezes aí que não é sobre a religião, é sobre a pessoa. Cada pessoa tem uma alma e essa alma é a sua alma que está em jogo. Verdade. Não é religião. Satanás quer sua alma. Só que Jesus também quer a sua alma. Verdade. Porque nós somos planos de Deus. Glória Foi a o Deus. Senhor que nos formou. E Satanás, ele quer nos destruir a todo custo. E como que ele vai fazer isso? Atingindo a alma. Que todos os seus sentimentos, seus desejos, suas vontades, seus sonhos, está na sua alma. Então não permita Satanás, que é sagástico, destruir a sua alma, dizendo que nasceu para isso, vai morrer nisso. É mentira. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para viver o sobrenatural. Se ainda Glória não a Deus. conseguiu atingir esses patamares, vá buscar lá no seu profundo
O que lhe causa essa dor? O que lhe causa essa revolta? O que lhe causa esse ódio, essa raiva de alguém que lhe feriu? E perdoa. Verdade. Quem perdoa vive o sobrenatural. Você fica mais leve. Observa que ela vai buscar ajuda na irmã Patrícia, que é mãe de fé, que a ensinou a liberar esses perdão e dar nome a eles. Por isso que hoje Jesus libertou, curou, Sim. transformou e ela está aqui pronta para ajudar outras pessoas Amém. a Glória continuarem Sim. dizendo Glória a que em Deus. Jesus é possível. É. Se 99% da sua vida está comprometida, não tem problema, existe 1%. E esse 1% nas mãos do Senhor É verdade. pode mudar aí toda a sua vida e toda a sua Aleluia, família. Jesus. Glórias a Deus. Eu quero aproveitar antes da missa fazer oração. Se inscreva no canal Resgatando Valores. Se inscreve, comente, compartilhe, dê seu like. Manda para mais pessoas esse testemunho, para que mais pessoas também entendam que em Jesus há possibilidade de transformação e de libertação. Não importa o buraco em que esteja. A mão do Senhor vai até lá as profundezas do inferno, se for possível, e resgata. É verdade. Mas para que isso aconteça, você precisa querer, É verdade. acreditar. Tá bom? Glória a Deus. A nossa querida irmã Cíntia vai fazer uma oração. Nessa oração, ela vai liberar palavras proféticas de cura, de libertação, de Glória a salvação. Você não conhece a Jesus? Só ouve não é o suficiente. Não adianta chorar num testemunho que mexe com as nossas emoções. Sim, estamos vivos, somos sentimentais. Você precisa ter uma intimidade com Jesus. E o que é essa intimidade? É se entregar totalmente para Ele. É dizer para Ele, Senhor, eu não te conheço a ponto que eu vejo muitas pessoas dizer, mas eu quero te aceitar. É. Quando você aceita Jesus, e não é aceitar, porque todo mundo aceita, né? É verdade. Todo mundo aceita, todo mundo é cristão. Só que não é todo mundo, não. Porque da boca para fora qualquer um pode fazer. Lembra que ela ficou anos, né? Uhum. Verdade. Anos na igreja, anos ali servindo. Mas não conhecia Jesus. É verdade. Porque quando Jesus entra, tudo muda na sua vida e na vida de todos que estão aí ao seu derredor. Então, aceite a Jesus, procure uma igreja, não a próxima, porque tem tantas igrejas aí que é só blá, blá, blá. Procure uma igreja que tenha Bíblia e tenha oração. Um pastor que tenha comprometimento com a palavra de Deus de verdade. Pesquise antes, olha antes, não vai entrando em qualquer uma não, que você pode se ferir mais ainda do que está ferido. Aceite a Jesus, entregue a sua vida para Ele, confia nele, Ele tudo fará. Eu não vou garantir você que tudo assim vai mudar do dia para a noite. Continua dor, luta, problema, Verdade, continua. Jesus. Só que com Jesus as coisas ficam tudo mais leve, Verdade. tudo mais tranquilo. Tá bom? Coloque a mão no teu coração. Meu Deus, Vai ser santo uma e oração poderoso. rapidinha aqui. Coloque no comentário o que você precisa receber de Deus. O que você quer que Jesus faça por você? Você quer uma cura? Escreva aí, eu preciso de uma cura. Deus da glória. Eu preciso de ser transformada. Eu preciso de perdoar e não consigo, porque é muito fácil também eu dizer, perdoa, perdoa. Só que perdoar é um processo muito dolorido. É verdade. É necessário, tem que perdoar. Oh, Jesus. Então peça ajuda. Nós estamos aqui para isso, para ajudar você. O Senhor vai te dar força e você vai perdoar, vai fazer aquela ligação. Ah, mas a pessoa que me feriu já morreu. Então faça uma oração. Fale o nome dessa pessoa que te feriu e fala, Senhor, eu quero perdoar fulano de tal, para mim ter paz na minha alma. É. E Jesus vai te curar, se você quiser, se você crer. Glória a Deus. Tá bom? Aleluia, Jesus. Então pare um pouquinho, coloque a mão no teu coração, receba essa oração no nome santo de Jesus Cristo. Pode orar, irmã Cíntia. Deus amado e poderoso, nós estamos aqui, Senhor da glória, reunidas, Senhor amado, diante da Tua presença, que é santa, Senhor. A Tua presença, Pai, que Glória a limpa, a Deus. Tua presença, meu Senhor da glória, que quando chega, Senhor amado, em um ambiente, Senhor amado, quando chega, quando se apresenta para alguém, é para mudar, é para trazer mudança, Pai.
Senhor amado, em nome de Jesus, estamos reunidas, ó Deus amado e poderoso, clamando a um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus que sonda e que conhece, Pai. Senhor, eu peço a Ti, por favor, Senhor amado, não é uma ordem, Senhor amado, porque eu sou Tua serva, eu te peço, Senhor amado. Senhor, visita cada vida que se encontra, Senhor amado, dentro da sua casa nesse exato momento. Senhor, se encontra, Senhor amado, até mesmo, Senhor amado, dentro de um banheiro, dentro de um quarto com depressão, pensando, Senhor amado, em tirar a sua vida, porque a dor na alma está tão grande, Senhor, que ela quer cessar. Meu Deus, mas ainda não conseguiu entender, Senhor amado, que existe um Deus que cessa toda dor. Existe um Deus que entra, Senhor amado, e quando entra é para vencer, ó Pai. Quando entra, Ele entra para limpar, Ele entra para dar vida. Senhor, nessa tarde nós estamos aqui clamando ao Senhor nesse momento, Pai, te pedindo em nome de Jesus. Vai de encontro até essas vidas nessa tarde, nessa noite ou nessa manhã. Senhor amado, em nome de Jesus, se apresenta para Ele, Espírito Santo de Deus, assim como se apresentou para mim naquela casa, naquela janela. Ah, Jesus da glória, nesse momento onde tem uma vida, Senhor da glória, que acha que a sua vida não tem mais sentido, que foi ferida na alma, que até hoje guarda ressentimento. Espírito Santo de Deus, trabalha dentro desse interior. De repente está na igreja, de repente caminha, de repente prega, louva, adora, mas ainda está com a alma machucada. Te pedimos nessa tarde, meu Senhor da glória, liberta essa vida, por favor. Vai de encontro a esta vida, meu Senhor da glória. Liberta para a glória do teu nome, Pai. Senhor, assim como o Senhor se apresentou para mim, a qual trocou o meu coração e colocou um coração novo, tu tens o poder nessa tarde, Senhor amado, de ir de encontro a cada vida. Senhor amado, a pior, Senhor amado, Senhor, a pior coisa que nós estamos vivendo no século de hoje é essa doença da alma. Eu peço a Ti nessa tarde, Espírito Santo de Deus, limpa esse coração. Permita que o Espírito Santo de Deus limpe o teu coração, porque o Senhor não invade o coração de ninguém. Senhor, limpa de dentro para fora. Não é uma limpeza para mostrar que te serve, não, mas é uma limpeza de verdade. É uma limpeza para se sentir leve, para ajudar outras pessoas. Ó Pai, nessa tarde eu te oro juntamente com as tuas filhas, juntamente com esse lugar. Senhor, obrigado pela vida da tua serva, meu Senhor da glória. Abençoa este ambiente, abençoa esta casa de oração, porque não é somente, Senhor amado, um podcast, é uma casa de oração, Senhor amado. Continua usando a tua filha para a glória do teu nome, para que o teu nome seja glorificado. Continua trabalhando através, Senhor amado, deste podcast, resgatando valores e resgata vidas para o teu reino. Entenda que você tem valor, e através desse podcast, eu não sei se alguém disse que você não vale nada, mas você vale muito para Deus. Senhor, nessa tarde eu te oro, Senhor amado, e te agradeço por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Eu senti uma paz muito boa aqui. Aleluia, que essa paz também entre aí na sua casa e no seu lar. Muito obrigada, pastora Patrícia, pela presença, e também estar aqui conosco foi uma honra, uma alegria muito grande, tá bom? Que o Senhor continue abençoando a vida da senhora poderosamente. Irmã Cíntia, sem palavras. Amém. Ó, entrou aqui, tá? Quando entra, não sai mais. Amém. Glórias a Deus. Que você continue até que ele volte. É verdade. Falando desse amor que é incomparável. Amém. Aleluia. Só fala com propriedade quem passa pelas experiências. É verdade. Se não tem experiência, não fale nada, fica calado. É verdade. Né? Mas quem tem experiência com o céu, com o eterno, tem que falar, tem que denunciar a obra do maligno. Ele não vale nada. Talvez alguém esteja aí. Inclusive, eu recebi uma mensagem, e está até nos comentários, do testemunho da irmã Fábia Bezerra, uma pessoa que estava em uma dessas religiões, e um dos espíritos lá pediu uma taça de sangue de um ser humano. Está no comentário.
Quando ela estava dentro do metrô, ela abre o celular e dá de cara com o testemunho da irmã Fábia, que estava fazendo umas obras lá no centro, no cemitério, e quando ela vai tocar no osso, era o osso de um crente, de um cristão. E o Meu Espírito Jesus. disse para ela: nesse você não toca. Meu Jesus amado, glórias a Deus. E a pessoa, essa amada que está no metrô vendo esse testemunho, vai no canal para ver de fato como que foi que aconteceu essa história. E naquela semana Meu Deus. que ela está perto de fazer esse sacrifício, ela desiste de fazer porque ela ouviu que teve uma que fez e se deu mal. Glória E o a Deus que libertou ela entrou com salvação Meu na vida Deus. dessa preciosa. Aleluia, É isso que Jesus Glória quer. a Deus. Então, por favor, seja também um abençoador nesta obra missionária. Aleluia, Não Jesus. estamos aqui fazendo de conta que apresentamos bem, não estamos aqui querendo competir com ninguém, nada disso, isso é pura ilusão. Estamos aqui para anunciar que Jesus Santo. Cristo continua salvando, libertando, curando. Não Oh, meu importa que Deus. profundidade está aí nessa religião, sai dela. Sai dela enquanto você está vivo, porque Satanás ele também não brinca, ele existe antes de nós existirmos. E ele vem pesado para roubar Verdade. mesmo, matar Verdade. e destruir. Só que Jesus chega hoje nesse podcast para te trazer vida e vida com abundância. Glórias a Deus, Que o aleluia, Espírito Jesus. Santo que está aqui, trazendo essa paz, essa alegria, de dentro para fora, Glória você a consiga Deus. sentir aí na tua casa. Aleluia, Jesus. Muito obrigada a todos vocês que nos permitiu entrar aí Jesus, e isso esteve é comigo verdade. até esse momento. A minha Verdade, oração Deus. também é que o Senhor continue trabalhando no teu coração e transformando a Aleluia, tua mente Jesus. nele. Muito obrigada ao meu diretor, meu filho que domina mames aqui. Ó, passou da hora. Meu Deus. Gratidão a Deus, a vida do Luiz Felipe, meu amigo, que o Senhor tem colocado aqui para me ajudar a também anunciar, porque ele está ali atrás dos bastidores, ninguém vê, mas o coraçãozinho dele está conectado aqui também nesse trabalho para ganhar vidas para o reino do Senhor Jesus. Um grande beijo a todos vocês, meus amigos, meus irmãos, que não economiza ali nos comentários. Deixa-me saber, por favor, da onde você está me vendo, de que lugar, de que país. Para mim é muito importante saber quem é que está nos assistindo, de onde está nos assistindo. Eu termino esse podcast com meu coração desse tamanho, reverberando gratidão a Ele por tudo que fez, por tudo que está fazendo hoje e que continuará fazendo enquanto nós, a igreja dele, continuar na terra. Muito Verdade. obrigada a todos vocês. Eu termino hoje, mas voltarei a qualquer momento com mais um testemunho, querendo o Senhor Jesus. Recebam todos o meu carinho, o meu abraço. Enquanto eu confio, esse Eterno faz. Fiquem Aleluia. todos na paz do Senhor Jesus.